Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a professora Adriana e nós vamos conversar hoje sobre desenvolvimento infantil e neurociências. Bom dia e boa tarde para quem estiver acessando a gravação em um outro momento. Nós estamos com tradução em Libras e eu agradeço imensamente a pessoa que está fazendo esse trabalho fantástico para que a gente possa atingir o maior número de pessoas com essas informações de hoje. Eu sou professora de pós-graduação do SensoPEG, atuo nos cursos de neuropsicopedagogia e também no curso de psicomotricidade. Eu também sou professora de educação infantil aqui no meu município e eu tenho 10 anos de experiência prática como fisioterapeuta atendendo crianças em desenvolvimento. Então eu tenho bastante contato com esse público infantil. Eu sou mestra em Neurociências e Cognição pela Universidade Federal do ABC e atualmente estou participando do processo de ingresso para fazer o doutorado, continuando esses estudos das neurociências. Pelo SensoPEG, eu sou neuropsicopedagoga clínica, estou fazendo a complementação para o curso de neuropsicopedagogia institucional e tenho algumas outras especializações também. Para que a gente inicie a nossa conversa, eu gostaria de informar para vocês que os slides dessa palestra estão disponíveis no site da Faculdade de SensoPEG. Vocês podem baixar para acompanhar ou baixar depois que nós terminarmos. E nos slides tem as referências de todas as informações que estou trazendo para vocês. E sempre que o acesso ao material é possível, é gratuito, é permitido, eu deixo o link para que vocês possam baixar também os mesmos materiais que eu utilizei para fazer essa palestra, que é o caso dessa apostila aqui, que se chama o Crescimento e Desenvolvimento. Eu deixei o link de acesso, ela faz parte de um projeto muito interessante, que se chama Projeto pela Primeira Infância. Vocês podem acessar depois para baixar o material, ele é compartilhável, não tem nenhum problema quanto a direitos autorais, fiquem tranquilos. Então, nessa apostila, as autoras, que são a Mônica e a Carol Pisa, elas nos trazem informação de que o crescimento ele é composto por mudanças de tamanho, de forma e de características do corpo da criança. O crescimento, ele acontece desde a fecundação, desde a concepção, e ele tem uma data de término, uma época de término, que é a segunda década de vida. Isso pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da nutrição, da origem, da ancestralidade, porém, o crescimento, ele tem um início e tem uma data de término. Já o desenvolvimento tem suas diferenças. O desenvolvimento, ele é composto por mudanças, assim como o crescimento, mas as mudanças do desenvolvimento são mudanças cognitivas, são mudanças relativas às capacidades mentais, são mudanças relativas às capacidades socioemocionais. Então, o desenvolvimento, ele diz respeito à capacidade da criança se relacionar, lidar com as emoções, e o desenvolvimento, ele acontece não somente com as crianças, ele acontece desde a concepção até a morte. Então, seres humanos estão em desenvolvimento ao longo de toda a sua vida. E durante o desenvolvimento, todos nós passamos por esse processo de mudanças. E isso leva a criança, já que nós estamos falando aqui do desenvolvimento infantil, esse processo de mudanças do desenvolvimento leva a criança a alcançar uma maior complexidade. Em quê? Em tudo que ela faz, nos movimentos, nos pensamentos, nas emoções, nas relações dela com o mundo e com as outras pessoas também. Dentro desse desenvolvimento infantil, nós temos períodos. O período inicial, que é chamado de primeira infância, ele vai de 0 até 6 anos completos. É um período extremamente importante, tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento das crianças. E dentro da primeira infância, existem os primeiros 1000 dias, que são chamados de a época de ouro. Esses primeiros
primeiros 1000 dias, eles são um intervalo de tempo de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Os 1000 dias vão desde a concepção até os 2 anos de idade da criança. Dentro ainda da primeira infância, nós temos o que é chamado de primeiríssima infância, que avança da gestação até os 3 anos de idade. E a primeira infância prossegue até os 6 anos. Nessa faixa de tempo, muitas mudanças vão acontecer com a criança, tanto com relação ao crescimento dela, como com relação ao desenvolvimento dessa criança. Então, vamos começar a entender as neurociências que fazem parte do desenvolvimento infantil. Então, nós vamos falar do desenvolvimento do sistema nervoso. E as informações que eu trago para vocês desse assunto, elas estão no livro 100 bilhões de neurônios, no capítulo 2, que se chama Nascimento, Vida e Morte do Sistema Nervoso Central. Esse livro foi escrito pelo professor Roberto Lente e diversos outros autores e autoras colaboraram em vários capítulos. Então, ele nos diz um pouco sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é composto pelo nosso encéfalo, pela nossa medula e pelos nervos que estão em todo o nosso corpo. E ele é que comanda todas as funções do nosso corpo, sejam elas motoras, intelectuais, sensoriais. E quando é que esse sistema nervoso começa a se desenvolver em nós? Então, ele começa a se desenvolver lá no período embrionário, que é durante a gestação. Então, o sistema nervoso, ele surge muito cedo no embrião. Ele aparece como uma placa de células, umas ao lado da outra, formando uma placa, e vai acontecendo uma proliferação dessas células no desenvolvimento, e essa placa, ela vai se transformar num tubo, e esse tubo vai ter algumas vesículas e que com o avançar do desenvolvimento vai se transformar então no sistema nervoso central completo da criança, e que vai colaborar e agir muito para o desenvolvimento dela. Esse tubo que se forma ali no período embrionário, ele vai avançando, ele vai crescendo, ele vai se contorcendo para formar aquela imagem que a gente costuma ver de cérebro todo enrugado, como se fosse um tecido ali amassado, e na verdade é realmente isso que acontece, é um tecido que vai um tecido celular que vai se formando, que vai se enrugando para caber ali dentro do crânio da criança. Então, durante toda a gestação, esse processo, tanto de crescimento quanto de desenvolvimento, vai acontecendo. E tem uma imagem que vem lá do livro do Roberto Lente, ele permite que professoras e professores utilizem as imagens dele. Então, aqui é a imagem do embrião. O embrião de 25 dias tem o tubo que eu falei para vocês, que vai se enrolando, até formar, então, o que é o cérebro e a medula, fazendo parte aqui todo o encéfalo. Toda essa estrutura vai continuar em desenvolvimento ainda durante a gestação e depois da gestação também. Então, o desenvolvimento neural, ele segue uma sucessão de etapas, e essa sucessão vai conduzir gradativamente ao desenvolvimento, à especialização dessas áreas do sistema nervoso. Algumas áreas vão se especializar na fala, na audição, na visão, na motricidade, nas sensações. Então, isso vai acontecendo ao longo do desenvolvimento dessa criança. E circuitos vão se formando, porque as células do sistema nervoso central não trabalham sozinhas, elas trabalham juntas, em grupos. E nós chamamos esses grupos de circuitos neuronais ou de redes neuronais. Então, existe uma rede para a fala, uma rede para a visão, uma rede para a audição, para a motricidade, e tudo isso já vai se formando desde o período embrionário, desde a gestação.
Ainda durante a gestação, os neurônios, que são as células que compõem o nosso encéfalo, são as células primordiais do nosso sistema nervoso central, eles nascem e eles se tornam bilhões de células num curto espaço de tempo. E eles nascem num núcleo, num centro dentro desse cérebro. E eles vão sair desse centro e percorrer um caminho até o local onde eles devem permanecer. Chegando ali, eles vão parar essa caminhada e vão começar o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento. Essa é uma etapa determinada geneticamente. Todos nós temos essa informação escrita no nosso código genético e por isso que esse deslocamento, essa movimentação das células, que são os neurônios, acontece durante o período que nós estamos sendo gestados. E qualquer erro que acontecer nessa fase em que os neurônios estão se movimentando para chegar até o local onde eles vão ficar no cérebro da criança, qualquer erro pode comprometer o funcionamento desse cérebro. Pode causar, por exemplo, dislexias, descalculias e outros transtornos que nós costumamos conhecer. Ainda no desenvolvimento embrionário, então, quando os neurônios chegam ao local onde eles vão ficar, que está determinado ali, pré-determinado geneticamente, eles começam a se desenvolver e a crescer. Então, os neurônios são células como todas as células do nosso organismo, porém eles têm algumas diferenças. Quando eles terminam essa locomoção, as diferenças começam a acontecer. Então começam a nascer os dendritos e os axônios. Os dendritos são essas ramificações que vocês estão vendo aqui, e o axônio é uma ramificação única, mais comprida. E essas ramificações é que vão fazer a comunicação entre os diversos neurônios para que diversas funções possam se desenvolver durante o crescimento e o desenvolvimento da criança. E são essas células que recebem todos os estímulos do ambiente, que processam esses estímulos e que transformam esses estímulos em respostas. Essas respostas podem ser uma fala, um movimento, por exemplo. E depois que esses neurônios lá no encéfalo da criança, eles saem do local onde eles estão, eles caminham até o local onde eles vão permanecer, eles fazem essas ramificações, fazem esse crescimento, eles começam então a formar conexões entre si. Então os neurônios começam a se comunicar para que a criança possa alcançar suas potencialidades de desenvolvimento. E começa a acontecer o que a gente chama de sinaptogênese. Sinapse é, resumidamente, a comunicação entre dois neurônios, e essa comunicação vai acontecendo entre diversos neurônios até formar as redes e os circuitos que nós falamos anteriormente. Esse fenômeno, ele acontece intraútero e ele se prolonga além do período intrauterino no desenvolvimento da criança. E nós vamos formando novas sinapses, na verdade, ao longo de toda a nossa vida, enquanto estamos aprendendo. Por exemplo, agora vocês que estão ouvindo essa palestra estão formando diversas novas sinapses, vários neurônios se conectando, porque vocês são seres humanos que continuam em desenvolvimento e em aprendizagem. Lá na vida intrauterina, a criança ela já tem alguns sentidos ativados. Ela já é capaz de sentir vibrações que vêm do corpo da mãe, da parede do útero. Depois de um certo tempo, ela já é capaz de ouvir os ruídos externos que acontecem próximos à barriga, as pessoas falando ali bem próximo com ela. E nesse período gestacional, a criança está ali num ambiente bem protegido, escuro, os ruídos chegam até ela sim, mas de forma abafada, suavizada, não existe ainda a força da gravidade, não tem nenhuma ameaça, nenhum grande desafio, porque ela está ali bastante protegida e um período extremamente importante de crescimento e de desenvolvimento.
Uma das fases do desenvolvimento neurológico é a poda neural. Essa poda neural acontece após o nascimento da criança. Então, no encéfalo são formados mais neurônios que o necessário, como se fosse, entre aspas, uma reserva de segurança, e acontece todo aquele processo que nós vimos. Os neurônios caminham até o local onde devem permanecer, começam a fazer as suas ramificações, começam a se ligar uns aos outros, fazendo as sinapses, construindo as redes neuronais. E se algo não correr exatamente muito bem, se algo não funcionar perfeitamente, esses neurônios que não estão adequados, eles serão retirados durante essa poda neural. Então, essa poda neural, didaticamente, pode ser comparada à poda de uma planta, em que aqueles galhos, aquelas ramificações que não estão saudáveis, são retiradas para que os demais permaneçam perfeitos e fortes para avançar nesse desenvolvimento. Então, a poda neural, ela é um processo natural, faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Essa poda, ela acontece após o nascimento. E após o nascimento, a criança sai então daquele ambiente fechado, protegido, com pouca estimulação, e ela começa a interagir fortemente com o meio ambiente. Essa interação com o meio ambiente, luz, temperatura, som, pressão, essa interação vai estimular a formação de novas sinapses nessa criança, no interior do cérebro dessa criança, em todo o restante do sistema nervoso dela. E ao mesmo tempo, essas vias neurais, esses neurônios que se comunicam uns com os outros, eles vão se tornando mielinizados. O que é essa palavra, mielinizados? Os neurônios das crianças, eles começam a receber uma capa de gordura que seria uma capa protetora. Essa capa de gordura se chama mielina e ela tem diversas funções, dentre elas facilitar a comunicação entre um neurônio e outro, fazer com que essa comunicação fique mais rápida. Então, quando a criança recebe informações do meio ambiente, um toque, uma temperatura, por exemplo, essa informação vai para dentro do cérebro dela, vai ser trabalhada ali e vai gerar uma resposta. E a mielinização faz com que todo esse processamento seja feito de maneira mais eficiente e mais eficaz. Isso vai acontecendo ao longo do crescimento e do desenvolvimento dessa criança. E tudo isso faz com que a criança tenha novas capacidades funcionais. Então, quem acompanha de perto crianças vai observando a cada dia novas capacidades. Então, ela consegue sustentar a cabeça inicialmente, depois o tronco, ela começa a movimentar braços, a pegar objetos, aprende a se sentar, a rolar, a engatinhar. Tudo isso são novas capacidades funcionais que a criança vai adquirindo, e quem permite todas essas aquisições é o desenvolvimento do sistema nervoso central dela. São essas ligações novas que vão sendo feitas entre os neurônios. São essas sinapses que vão se formando e essas redes neurais que vão sendo construídas. É todo esse processo que permite que a criança faça, então, essas novas aquisições, tenha essas novas capacidades funcionais. E eu estou trazendo essa informação agora do livro Neurociência e Educação, que é da professora Leonor Guerra e do professor Ramon Consenza, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Também deixo a referência aqui para vocês, é um material bastante interessante. A criança, então, ela nasce com um cérebro pesando aproximadamente 400 gramas e até o fim do primeiro ano de vida dela, ela já tem 800 gramas nesse cérebro. E por que acontece esse desenvolvimento tão grande? Dobra esse peso, dobra esse volume, essa massa cerebral, justamente por causa do crescimento, da formação de novas ligações, que são as sinapses, e desse processo de mielinização que estou dizendo para vocês, que é uma capa de gordura protetora que vai sendo colocada ao redor
nos axônios de cada um dos neurônios. Então, todo esse processo faz com que o peso desse cérebro, desse encéfalo, aumente bastante. Então, por isso que a gente vê essa mudança tão grande, de 400 gramas ao nascimento, ao fim do primeiro ano já dobra para 800 gramas. É realmente um crescimento e um desenvolvimento bastante impressionante, que permite com que a criança faça todas aquelas conquistas que a gente vai apreciando. Então, essas conquistas são o que a gente chama de marcos do desenvolvimento da criança. Esses marcos são sustentar a cabeça, sentar, engatinhar, o falar, etc. Todos os marcos do desenvolvimento infantil, eles acontecem por causa do amadurecimento progressivo dessas conexões que nós estamos falando, que acontecem entre os neurônios. As conexões vão aumentando, vão se fortalecendo, vão amadurecendo, os neurônios vão sendo mielinizados. Isso é o que acontece lá dentro da cabeça da criança, lá no encéfalo. E nós vamos vendo na parte externa as conquistas, os marcos do desenvolvimento. Então, isso nos dá, na parte externa, a capacidade de entender que o desenvolvimento do sistema nervoso central está acontecendo de forma adequada. E tudo isso faz com que a criança ela possa ter uma interação com o meio ambiente. Quanto mais essa mielinização vai acontecendo, quanto mais esse desenvolvimento vai acontecendo, mais a criança consegue interagir, e o contrário, quanto mais ela interage com o ambiente, mais ela se desenvolve. É uma troca. E existem capacidades que a criança adquire na interação. Quanto mais interação com esse ambiente, mais capaz ela se torna de adquirir, por exemplo, a linguagem falada. Ela precisa interagir com outras pessoas, com outras crianças, com outros adultos, para que ela possa adquirir essa capacidade. O nosso cérebro, ele comanda todas as funções do nosso corpo. Ele comanda o sentir, o fazer, o pensar, o movimentar, e ele vai sofrendo modificações, como nós falamos, desde o período de gestação, durante todo o período de primeira infância e, na verdade, durante toda a nossa vida. E essas experiências que a criança tem com o mundo, essas trocas, essa convivência com outras pessoas, com outros ambientes, com objetos, com crianças, vai ajudar a fortalecer esse desenvolvimento, essas mudanças cerebrais, e vai ajudar a criar memórias que ficarão gravadas, que ficarão registradas ao longo de toda a vida dessa criança. Então, o cérebro, ele vai passando por transformações e ele vai, então, construindo o que a gente chama de arquitetura cerebral, que é toda essa organização das conexões, das sinapses, das redes, e tudo isso ajuda no crescimento e no desenvolvimento da criança, levando às aprendizagens, levando à construção das memórias. E dentro do processo de desenvolvimento da criança, existe o que a gente chama de integração sensorial. A integração sensorial é feita também pelo cérebro dessa criança. E o que é essa integração? Essa integração é um processo pelo qual o cérebro, ele organiza diversas informações que a criança recebe do ambiente, diversas sensações que vêm do ambiente externo e do próprio corpo da criança. Então, o cérebro recebe essas informações, trabalha com essas informações, fazendo a integração sensorial, que é por isso que nós chamamos assim, e fazendo com que a criança vá aprendendo a lidar com essas sensações que ela recebe e diferenciando essas sensações internas e externas que vão chegando até o encéfalo. E para que essa integração sensorial aconteça de forma saudável, é muito importante que a criança possa brincar com a natureza, inclusive andar descalça,
brincar com água, tocar em areia, terra, grama, para que ela possa ter diferentes informações sensoriais, diferentes sensações que possam ser integradas pelo cérebro. Isso é bastante importante para o desenvolvimento da criança. Isso vai permitir que ela tenha uma menor seletividade tátil. Seletividade tátil é aquela sensação angustiante que algumas pessoas têm ao tocar o pé na areia, na grama ou em algum tipo de textura diferenciada. Então, quando a criança tem oportunidade de passar por isso na sua infância, o cérebro tem oportunidade de fazer essa integração sensorial e não gerar essa situação angustiante. Muito pelo contrário, pode ser bastante agradável o contato com a natureza, com as diferentes superfícies e temperaturas, por exemplo. E todo o processo de desenvolvimento humano, ele é contínuo, desde a nossa fecundação até a nossa morte, nós estamos em desenvolvimento. E a capacidade maturacional, ela é individual, ela acontece para todas as pessoas, mas diferenças podem existir de pessoas para pessoas e tem diversos fatores que podem provocar essas diferenças. Mas todas as pessoas têm potencial desde o nascimento para percorrer o seu desenvolvimento. E os indivíduos, eles se tornam capazes e eles se tornam competentes para ação no mundo, para ação na sociedade com esse processo de desenvolvimento. Os adultos, com relação às crianças, os adultos eles são mediadores desse processo de desenvolvimento das crianças, proporcionando situações adequadas para que as crianças possam brincar, correr, pular, para que esse desenvolvimento seja o mais saudável possível. E muitas vezes os adultos precisam ser apenas observadores para garantir a segurança da criança, ficar observando. E ela mesma vai em algumas brincadeiras, em alguns momentos, testando os seus limites, ampliando os seus limites, adquirindo a sua coragem do brincar, do subir, pular. Isso é um processo bastante interessante. E durante todo esse processo que nós estamos falando, desde a gestação até o nosso último dia de vida, todas essas mudanças que vão acontecendo, elas são possíveis de acontecer por causa de um fenômeno chamado neuroplasticidade. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse fenômeno neuroplasticidade. Nós convivemos com ela durante todo o nosso dia a dia, familiares, professoras, professores, terapeutas de diversos tipos, porém não conhecemos o nome e o funcionamento. Então, o que é essa neuroplasticidade? E agora eu trago para vocês um outro livro que se chama Ciência para a Educação. É do Roberto Lente também, em uma equipe de pesquisadores que fazem parte da rede CPE, que é Rede Ciência para a Educação, onde estão reunidos diversos neurocientistas, homens e mulheres, brasileiros e brasileiras que pesquisam neurociências e educação. Então, também é uma fonte de informação bastante interessante. E o que eles nos dizem, então, nesse livro? Que a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de apresentar mudanças. Essas mudanças podem ser temporárias ou podem ser permanentes. E essas mudanças vêm sempre que os nossos cérebros e o das crianças são estimulados por fenômenos intrínsecos dentro da pessoa ou extrínsecos fora, que pode ser a educação, pode ser uma aula, pode ser uma brincadeira, uma música, um filme, e tudo isso vai possibilitar essa mudança dentro do encéfalo. Antes se acreditava que essas mudanças aconteciam somente na infância e hoje nós sabemos que acontece ao longo de toda a nossa vida e isso é muito importante. Então, a neuroplasticidade, diferentemente do que se pensava no passado, ela
permanece por toda a nossa vida e permite que essas mudanças, essas aprendizagens e esse desenvolvimento aconteça na infância, sim, mas que vá para além da infância, que nos acompanhe por toda a nossa vida. Então, o nosso encéfalo, ele está em constante alteração, em constante transformação, tanto morfológica, que é na parte física mesmo dele, das células, quanto fisiológica, que é no funcionamento, o modo de funcionamento do encéfalo, do cérebro, também está em constante mudança, em constante alteração, permitindo todas as conquistas que as crianças têm durante o seu período de crescimento e desenvolvimento e adultos também. E aqui aparece um outro livro que se chama Plasticidade Cerebral e Aprendizagem, que é da Neura Rota, de onde eu retirei essas informações. Também é um livro bastante interessante e está aqui a referência dele para vocês. E o que a Neura Rota fala para nós, então? Que o desempenho ao longo do nosso ciclo de vida, ao longo do nosso desenvolvimento, ele é passível de modificação, tanto no nível celular, no funcionamento ali fino mesmo do encéfalo, quanto nas conexões mais complexas. Então, quando uma criança ela aprende, adquire a capacidade de sustentar a cabeça, depois ela adquire a capacidade de sustentar o tronco, vai caminhando nesse desenvolvimento até conseguir engatinhar, ficar de pé, andar, falar, é porque ela vai aumentando essas complexidades das ligações entre os neurônios. Vários neurônios vão ligando-se entre si, fazendo as sinapses, sendo mielinizados. Isso é que vai permitir com que a criança vá cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais ampliando as suas potencialidades. Então, tudo isso acontece por causa da neuroplasticidade. E junto com a neuroplasticidade existe a epigenética. A epigenética é uma situação em que os fatores ambientais, eles provocam alterações químicas nas estruturas dos genes. E eles alteram a forma como esses genes se expressam. Então, uma criança que por alguma razão está com um atraso de desenvolvimento, aquisição de alguma fase dos marcos de desenvolvimento infantil, o ambiente, a estimulação que a criança recebe pode, através da neuroplasticidade e da epigenética, modificar este atraso que a criança está passando, pode fazer com que ela melhore, com que ela amplie suas potencialidades quando ela recebe essa estimulação adequada. E existem mitos e crenças, diversos mitos e crenças, nós costumamos chamar até de neuromitos, e nós vamos falar aqui de alguns deles relacionados ao desenvolvimento infantil. Então, esses mitos e crenças, eles precisam ser desconstruídos. Existe um mito muito perigoso relacionado ao desenvolvimento infantil, relacionado às neurociências do desenvolvimento infantil, que é essa frase de que cada criança tem seu tempo. A criança, ela tem uma passagem pelos marcos do desenvolvimento infantil que já é conhecida da humanidade, que está inclusive registrada nas atuais carteirinhas de vacina brasileiras. Para cada aquisição dos marcos do desenvolvimento, existe uma idade em que é esperado que a criança tenha aquela potencialidade, que a criança adquira aquela capacidade. E se ela não está alcançando, algo está acontecendo com ela nesse desenvolvimento, e ela precisa ser auxiliada, ela precisa ser ajudada, ela precisa ser estimulada. E quando existe essa frase, cada criança tem seu tempo, a criança pode ser que não receba esse auxílio necessário, não receba essa estimulação. E esperar este tempo passar sem auxiliar a criança pode ser bastante perigoso e prejudicial para esse desenvolvimento dela. Então, esse termo, cada criança tem seu tempo, quando algum atraso do desenvolvimento está acontecendo, ele precisa ser trocado por um olhar mais atento, mais responsável e por uma ajuda a essa criança.
Também tem a frase vamos dar tempo ao tempo, que seria esperar o tempo de cada criança para que ela possa adquirir então aquele marco do desenvolvimento, aquela potencialidade. Existe um percentual muito pequeno de crianças que estão passando por atrasos no desenvolvimento e que sozinhas conseguem se recuperar deste atraso e avançar, alcançando tudo o que é esperado para a idade. Porém, é um pequeno percentual, então nós não podemos dar tempo ao tempo. Sim, nós devemos respeitar a criança, mas nós devemos respeitá-la auxiliando naquilo em que ela precisa, estimulando naquilo em que ela precisa ser estimulada. Então, eu costumo dizer que nós não podemos esperar, nós precisamos ajudar. E essa ajuda que a criança recebe durante o período de desenvolvimento, quando ela está apresentando algum atraso, que atraso? Qualquer tipo de atraso. Demorou para sustentar o pescoço, o tronco, demorou para sentar, para engatinhar, para andar, para falar, ela pode precisar sim desse auxílio. Este auxílio se chama intervenção precoce. E essa intervenção, ela deve ser indicada no mesmo momento em que esse atraso é percebido. Então, quando a professora ou o professor percebem um atraso, chamam a família para conversar, essa criança precisa ser levada a um pediatra, a profissionais da saúde, para que ela possa ser avaliada e para que ela receba o auxílio que ela precisa, independente de ter ou não um diagnóstico. Se ela não tiver nenhum diagnóstico e for auxiliada, o desenvolvimento dela vai avançar tranquilamente, superando aquela pequena fase de atraso que ela passou, por exemplo. E se ela realmente tiver um diagnóstico, mesmo que ali naquele momento não se chegue a essa conclusão, ela também será auxiliada e o desenvolvimento dela também será melhorado diante dessa estimulação. Então, por isso, nós não podemos esperar, nós precisamos ajudar quando qualquer atraso de desenvolvimento aparece numa criança. E essa intervenção precoce, ela beneficia o desenvolvimento infantil. Desde o nascimento até os 3 anos de idade, essa intervenção é chamada de intervenção precoce. Precoce é o quanto mais cedo possível. Então, de 0 a 3 anos, nós utilizamos esse nome, intervenção precoce. E essa intervenção precoce acontecendo, ela faz com que atrasos ou desvios do desenvolvimento da criança possam ser minimizados, tenha ela um diagnóstico ou não, tenha ela uma deficiência ou não, tenha ela um transtorno ou não. Se a criança estiver com um atraso no desenvolvimento e ela não tiver transtornos, não tiver síndromes, não tiver deficiências, a intervenção precoce vai beneficiá-la da mesma maneira e ela vai superar estes atrasos. Se ela tiver sim um diagnóstico de uma deficiência, de um transtorno ou de uma síndrome, a intervenção precoce vai ajudá-la muito para que ela possa alcançar a potencialidade máxima dela dentro daquele diagnóstico. Então, a intervenção precoce é de extrema importância. A intervenção precoce usa a neuroplasticidade, que nós falamos anteriormente, e usa a epigenética, que nós falamos anteriormente, para beneficiar a criança em desenvolvimento. Então, é de extrema importância esse conhecimento e essa atuação. A neuroplasticidade, ela é intensa durante a primeira infância, durante a primeiríssima infância e durante aqueles 1000 dias que são os dias de ouro, chamados assim por causa da imensa importância que eles têm. Então, a neuroplasticidade é intensa durante todo esse período de primeira infância e por isso que as intervenções precoces precisam realmente acontecer assim que qualquer atraso for identificado nas crianças. E essas intervenções podem ser feitas pela família, por terapeutas, na escola, por professoras, professores e demais profissionais que atuam ali com as crianças, fazendo com que a qualidade de vida e a funcionalidade dessa criança possa ser cada vez maior, cada vez melhor, e esse desenvolvimento dela possa ser cada vez mais saudável.
A neuroplasticidade, além de possibilitar tudo isso que nós falamos aqui, os marcos do desenvolvimento, as conquistas das crianças, ela possibilita também, é claro, a aprendizagem. Tudo isso que nós falamos, na verdade, também é aprendizagem. Porém, agora nós estamos falando de aprendizagem de informações, de conceitos. É a neuroplasticidade também que permite isso para crianças, adolescentes, adultos, seres humanos em quaisquer idades. Então, a formação e a consolidação dessas ligações entre as células nervosas que nós falamos, que são as sinapses, que vão formar as redes, tudo isso permite o desenvolvimento das crianças. E quando as crianças estão em aprendizagem, é isso também que acontece. São novas conexões sinápticas que vão acontecer, novos neurônios que vão se comunicar, novas redes que vão nascer e se fortalecer. Não só novas sinapses passam a existir, mas sinapses que já existem ficam fortalecidas. Esse fortalecimento pode ser químico e esse fortalecimento também pode ser um crescimento físico dessa sinapse. E tudo isso acontecendo dentro do nosso cérebro vai permitir a aprendizagem. Então, a aprendizagem é feita pela formação e pela consolidação das ligações entre essas células nervosas, que são os neurônios. E modificações químicas e estruturais acontecem. E é por isso que a aprendizagem precisa de energia e de tempo para acontecer. E quando eu digo energia, é energia fornecida pela alimentação, é glicose disponível no sangue para que toda essa função química possa acontecer, é proteína disponível no organismo para que as modificações estruturais possam acontecer. Então, a aprendizagem mobiliza diversos recursos no corpo de uma criança. E a aprendizagem, ela faz parte do desenvolvimento e a aprendizagem, ela exige um treino constante. Aprender a jogar uma bola, aprender a desenhar, aprender a cantar, aprender a dançar. Toda essa aprendizagem exige treino, exige repetição. E esse treino e essa repetição facilitam com que as novas sinapses possam acontecer e facilitam com que as informações passem pelas sinapses já existentes. Lembrando que esse treino e essa repetição precisam ser um treino e uma repetição de qualidade, não uma repetição pobre, que seria só repetir a mesma frase, repetir o mesmo movimento sem qualidade. Não é isso, é uma repetição de qualidade. Um dia eu faço um desenho, outro dia eu pinto, eu desenho com giz, com canetinha, com lápis, eu desenho no papel, no chão, na parede. São diferentes repetições de qualidade. E o contrário acontece, o desuso. O desuso leva ao esquecimento da aprendizagem. O desuso é: desenhei uma vez e nunca mais desenho, então eu posso esquecer ou perder aquela habilidade de desenhar, por exemplo. Aprendi uma informação hoje, nunca mais uso aquela informação, eu posso esquecer aquele conteúdo. A aprendizagem, ela é uma grande plasticidade que acontece no cérebro. A plasticidade é a base para essa aprendizagem. Ela permanece ao longo de toda a nossa vida, ao longo de todo o desenvolvimento, e ela diminui com o passar dos anos. Com o passar dos anos, nós precisamos de mais esforço para que essa aprendizagem aconteça. Existem fatores que influenciam o desenvolvimento infantil e a aprendizagem. Nós vamos falar de 3: a nutrição, o sono e o exercício físico. O sono, ele é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças. E o sono é essencial para a aprendizagem, para a consolidação de memória de longo prazo. Então, dormir é muito importante para diversas situações, especialmente para o aprendizado e para a consolidação das memórias.
A nutrição também é bastante importante, tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento infantil. E a nutrição adequada influencia na capacidade de aprendizado. Então, por isso, é importante que essa situação nutritiva seja cuidada desde a gestação e ao longo de toda a vida da criança. A atividade física também é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. Ela é de extrema importância na infância, na adolescência, ao longo de toda a vida dos seres humanos. E existem diversos estudos científicos mostrando a importância da atividade física para a aprendizagem, os benefícios da atividade física para a aprendizagem, para o desempenho cognitivo. Então, para as crianças, é muito importante que elas se mantenham ativas, brincando, correndo, pulando e que façam também esporte, se for do agrado delas, se tiverem acesso a isso. Se não tiverem acesso, a brincadeira livre, o correr, pular, rolar, experimentar diversos movimentos já vão auxiliar também nesse desenvolvimento. E essas informações vêm desse material que aparece aqui, desse estudo Fatores Fisiológicos que Influenciam sobre a Educação. É da Rede CPE, Rede Ciência para a Educação, e eu deixo o link aqui embaixo para que vocês possam ter acesso a informações mais completas sobre esse assunto e outros assuntos ligados à neurociência e à educação. Como complementação da nossa palestra, eu vou deixar indicações de alguns materiais para que vocês possam ter acesso. Esse é um podcast chamado Educação Tem Ciência, produzido pela Rede Ciência para a Educação. Então, fica aqui como indicação para que vocês possam ouvir. É um material de excelente qualidade. Esse aqui é um e-book gratuito, Maturação e Desenvolvimento do Ser Humano de 0 a 5 anos, disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. O link também está aqui para que vocês possam baixar. Estes dois são links que dão acesso ao projeto pela primeira infância, diretamente aos materiais que são elaborados para professoras e professores e também aos materiais elaborados para os familiares. Vocês podem acessar e compartilhar. Este e-book, Fundamentos do Desenvolvimento Infantil, está disponível gratuitamente no site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Esse site é riquíssimo em materiais, tanto escritos quanto vídeos. Eles trazem materiais de Harvard, fazem tradução e colocam legenda para o português. Então, sugiro que vocês façam uma visita lá para conhecer esta fundação. E no site da Faculdade Cienspeg, nós temos esse e-book aqui, Desenvolvimento Infantil, Enfoques da Neurociência, também disponível gratuitamente. Eu deixo para vocês aqui o link de acesso para que vocês possam baixar. Então, o crescimento e o desenvolvimento das crianças, eles são de extrema importância. Dentro desse período que nós falamos aqui, da primeira infância, temos os 1000 dias de ouro, temos a primeiríssima infância. As crianças apresentam nesse período um crescimento acentuado fisicamente, nós podemos olhar, podemos ver este crescimento, e elas apresentam um desenvolvimento acentuadíssimo do sistema nervoso central, do encéfalo, do cérebro, e esse desenvolvimento vai permitindo que a criança tenha capacidades que nós conseguimos enxergar, que são esses marcos do desenvolvimento. O sustento de cabeça, de tronco, o rolar, o engatinhar, o andar, o falar, compreender, relacionar-se, tudo isso é o desenvolvimento. Nós vamos percebendo o desenvolvimento externamente pelo que a criança é capaz de alcançar, e isso nos dá a entender que o desenvolvimento do sistema nervoso central dela está acontecendo adequadamente para proporcionar que ela externalize
todas essas potencialidades. Influenciando todo esse desenvolvimento está o ambiente, que é composto pelas pessoas ao redor dessas crianças, pelos objetos, pelo chão, pela grama, pela areia, pelos sons que ela ouve, pelas pessoas que conversam com ela. Tudo isso influencia esse desenvolvimento. E aliado a isso, a essas influências, tem o sono, a atividade física e a nutrição, que também influenciam no desenvolvimento da criança. Tudo isso pode influenciar positivamente e pode influenciar negativamente também quando há carências e inadequações dessas situações todas. E os adultos são peças extremamente importantes nesse desenvolvimento infantil. Os adultos podem auxiliar esse desenvolvimento, permitindo que as crianças brinquem, corram, pulem, andem descalças. E os adultos podem, além de influenciar, observar o que as crianças vão adquirindo ao longo desse processo de desenvolvimento. E caso haja algum atraso, os adultos são responsáveis para pedir ajuda para essas crianças e para auxiliar essas crianças, para minimizar quaisquer situações que estejam comprometendo esse desenvolvimento. E assim, nessa primeira infância, a criança ela constrói as bases físicas, neurológicas, socioemocionais que vão acompanhá-las ao longo de toda a vida delas. Então, esse período é de extrema importância mesmo. E estamos caminhando para o encerramento dessa palestra. Agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção, agradeço a interpretação em Libras. Estou muito feliz por ter tido essa oportunidade, agradeço à faculdade pelo convite. Estou à disposição para outros momentos como esse. Sou simplesmente apaixonada por esse assunto de neurociências e desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, especialmente. E desejo que vocês façam bom uso, que façam bom proveito de todas essas informações para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das nossas crianças. E para realmente finalizar essa apresentação, eu compartilho com vocês as referências bibliográficas. Esses foram os livros que eu utilizei na preparação dessa palestra. São livros de bastante qualidade, frutos de pesquisas científicas sérias, feitas por profissionais brasileiros com bastante conhecimento nas áreas de neurociências e de desenvolvimento infantil. Então, nós devemos cuidar das informações que nós consumimos, que nós compartilhamos, para que elas sejam verdadeiras, para que elas sejam sérias. Muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade.